Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Noticidade Manhã. E a gente começa esta edição, a primeira edição da semana, com o trânsito da volta para casa depois do feriado. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Andréia Trevisan, que tem as informações atualizadas da região. Bom dia, Andréia. Onde você está neste momento? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Olha só, eu estou na rodovia Castelo Branco, próximo ao pedágio de Itu, sentido capital. Neste momento, o trânsito sentido capital é um pouco maior, mas o motorista não encontra problemas, nem nas cabines de pedágio. E olha só, foi divulgado o balanço parcial do movimento durante o feriado e fim de semana. Esse balanço fechou às 5 horas da tarde deste domingo. Na região de Jundiaí, o sistema Anhanguera Bandeirantes registrou o número de veículos abaixo do esperado. Dos 680 mil, passaram 600 mil carros. Até a tarde de ontem, foram registrados no trecho 68 acidentes, 72 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Já na região de Itapetininga, pela rodovia Raposo Tavares, passaram 374.589 veículos. Neste mesmo período, até às 5 horas da tarde de ontem, domingo, foram registrados 22 acidentes, 15 pessoas tiveram ferimentos leves, uma ficou gravemente ferida e o pior, 2 pessoas acabaram morrendo em acidente. Fernando. E para você que segue para a capital, nós temos imagens ao vivo da Castelo Branco, onde está a repórter Andréia Trevisan, que, como você pode perceber, o movimento no sentido de São Paulo, da capital, é intenso e também no interior. Por enquanto, neste momento, o motorista não enfrenta problemas nos dois sentidos. E quem acessa as rodovias Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes também tem movimento tranquilo, sem pontos de lentidão até a cidade de São Paulo. Hoje, o rodízio municipal restringe no centro expandido da capital os carros com placa final 1 e 2 das 7 da manhã, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. A multa para quem cometer esta infração é de R$ 85,12, claro, além de somar 4 pontos na carteira de habilitação. Foram enterradas no final de semana em Sorocaba as 3 pessoas de uma mesma família da cidade que morreram depois de sofrer um acidente no feriado da rodovia Aparício de Oliveira Serra, que liga Capão Bonito a Guapiara. A família de 4 pessoas seguia no sentido de Apiaí quando o motorista do veículo perdeu o controle em uma curva e atingiu de frente uma carreta. O caminhoneiro não se feriu. Os ocupantes do carro foram levados em estado grave ao pronto-socorro de Capão Bonito. Marcos de Lima, de 47 anos, e os filhos Igor Alexandre Santos, de Pontes, de 13, e Lubiana dos Santos de Lima, de 7 anos, não resistiram. A mãe, Ivone dos Santos de Lima, única sobrevivente, foi transferida ao Hospital Regional de Sorocaba e o estado de saúde dela é estável. É hora de conferir os destaques dos jornais da região. O São Roque Notícias desta segunda-feira, 1º de abril, traz o seguinte assunto. Queniano vence corrida de Aleluia em São Roque. Kiprotich Jacob Kemboi, que havia vencido a prova no ano passado, foi o grande campeão da edição de número 66 da corrida, realizada neste final de semana na cidade. Este ano, a prova, que tem 8 quilômetros, voltou a ser realizada à noite e o africano completou o percurso em 24 minutos e 12 segundos. No feminino, a campeã foi a tanzaniana Failuna Abdi Mantanga, com o tempo de 27 minutos e 55 segundos. Já o Jornal de Jundiaí destaca: Distrito Industrial de Jundiaí sofre com buracos, escuridão e mato. Insegurança preocupa quem mora ou precisa ir até a região. Empresários, moradores e trabalhadores estão preocupados com a má conservação das ruas e avenidas. O Ciesp da cidade formou equipe para discutir o problema com a prefeitura. Em Itu, uma mãe foi detida pela guarda municipal em uma casa noturna com uma criança de colo. Ao ser levada para a delegacia, a mulher teria fugido do local e abandonado o próprio filho. A mulher foi encontrada neste bar às margens da rodovia Valdomiro Correia de Camargo. Segundo o boletim de ocorrência, era madrugada quando a Guarda Civil Municipal recebeu denúncia anônima. A criança estava em local e horário impróprios para menores.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava embriagada e com a criança no colo. O Conselho Tutelar de Itu foi acionado e constatou que o bebê de 7 meses não apresentava marcas de agressão, porém estava sem cuidados de higiene. Mãe e filho foram trazidos para o plantão, que funciona provisoriamente no 2º DP de Itu. Enquanto o boletim estava sendo escrito, a mulher abandonou a criança e fugiu do local. O Conselho Tutelar foi acionado e levou a criança para um abrigo provisório. O caso vai ser encaminhado à Justiça, que deve decidir se a criança fica com alguém da família. E 4 pessoas foram presas na madrugada deste domingo, suspeitas de roubar uma chácara em Piedade. De acordo com a Polícia Militar, depois do crime, testemunhas conseguiram identificar o carro usado pelos suspeitos, que foi encontrado horas depois em Votorantim. Apenas um homem estava no veículo. Ele afirmou que cometeu o crime e apontou onde estavam os outros 3 integrantes. A polícia foi até a casa de um dos suspeitos, entre eles um menor de 17 anos. Todos moravam em Votorantim. A PM recuperou os pertences das vítimas, apreendeu também um revólver, 2 espingardas, além de munições. A polícia agora vai investigar se o grupo chegou a participar de crimes semelhantes na região. E agora vamos saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã com Patrícia Rocha. E olha, a onda de arrastão continua em São Paulo e fez mais vítimas no final de semana. Um dos alvos foi o festival de música Lollapalooza, que aconteceu no Jockey Club. 9 criminosos, entre eles uma adolescente, foram detidos depois de realizar vários furtos no evento. Segundo a polícia, os suspeitos vieram da Bahia, já com a intenção de praticar o crime no festival. Com eles foram apreendidos 30 celulares. Em Higienópolis, na região central, o arrastão foi neste restaurante. Cerca de 20 funcionários e clientes foram rendidos por 4 criminosos. Eles recolheram carteiras, objetos de valor, o dinheiro do caixa e fugiram. A ação foi gravada por câmeras de segurança. No Rio Pequeno, na zona oeste da cidade, o susto foi numa igreja. 3 bandidos anunciaram o assalto durante um culto evangélico. Fiéis foram rendidos, mas um funcionário do local conseguiu se trancar no escritório e chamar a polícia. Os assaltantes foram presos. 2 menores de 16 e 17 anos morreram baleados em uma tentativa de assalto a uma farmácia na manhã deste domingo no Jardim América 3, em Várzea Paulista. Segundo as informações da polícia, um policial que estava de folga percebeu o assalto. Os menores tentaram atirar, mas o PM reagiu primeiro. Um homem que estava com os adolescentes conseguiu fugir. E nós voltamos ao vivo a falar com a repórter Andréia Trevisan, que está na rodovia Castelo Branco e tem mais informações sobre a volta deste feriado. Andréia. É isso mesmo, Fernando. Olha, ainda estou aqui na Castelo Branco. O movimento sentido capital continua um pouco acima do normal por uma segunda-feira, mas o motorista não encontra problema algum. Eu converso agora com o Tenente Márcio Lopes, da Polícia Militar Rodoviária. Bom dia, qual é o balanço que a polícia faz desse feriado? Bom dia. Feriado aqui tem um saldo positivo ainda no momento. Todos os dias aí tivemos o efetivo, trabalhando com efetivo dobrado em todos os dias do feriado para garantir maior visibilidade e segurança dos usuários. Até o retorno foi tranquilo. No período entre meio-dia e meia-noite foi registrado um certo pico, mas não chegou a ter apenas lentidão, não teve congestionamento. E após a meia-noite já estava normal já o trânsito de veículos já. Em relação à fiscalização, algum motorista embriagado dirigindo e insistindo em seguir com a família? Foi realizada a operação Direção Segura, visando a fiscalização de álcool em todos os dias da operação. E todos os dias, infelizmente, foi flagrado pessoas fazendo uso de álcool e dirigindo. Isso significa, de um modo geral, que ainda tem motorista irresponsável na visão da polícia que insiste em dirigir, em colocar em risco a própria vida e a vida dos outros? Foi constatado que ainda há pessoas que estão ingerindo álcool e dirigindo ainda. E para esses casos a polícia está presente ainda fazendo fiscalização. O balanço da polícia já foi fechado? Ainda não. Estamos fazendo o fechamento da operação para, em âmbito do Estado de São Paulo, poder fazer o comparativo, que será feito através da Secretaria dos Transportes. Ok, Tenente, obrigada pelas informações. Fernando. Obrigado, Andréia, pelas informações e um bom trabalho. Uma ação integrada entre o Detran e as forças policiais do estado resultaram em uma blitz de fiscalização da nova Lei Seca. Sorocaba foi o 3º município de São Paulo a receber a iniciativa.
Na primeira hora de operação, a polícia já tinha 5 flagrantes por embriaguez ao volante. Eu tenho direito a pagar fiança de R$700. Vá na delegacia depois, tá bom? O diferencial do projeto Direção Segura do governo do estado é a integração entre polícias militar, civil e Detran. O objetivo é agilizar as ocorrências. Agiliza porque a gente consegue liberar os policiais militares para voltarem para a operação. Eles não precisam ficar empenhados na delegacia e até terminar a ocorrência, né? O projeto Operação Segura teve início durante o Carnaval na cidade de São Paulo. Sorocaba é o 3º município do estado, além da capital, a receber a operação. Esse tipo de fiscalização integrada deve ser feito principalmente aos fins de semana, vésperas de feriados e em grandes eventos. Ações dessa natureza são importantes para mostrar para a população que a fiscalização é séria, que os riscos também são muito grandes quando a gente mistura álcool e direção. A abordagem no local foi feita em 3 etapas. O policial seleciona os motoristas que devem ser fiscalizados. Depois é feito o teste do bafômetro. Sem a boca dele, só dá um sopro forte. Se no teste não for constatado nada, obrigado, boa noite. Ele segue a viagem e ainda ganha um kit da Direção Segura. Se algum índice de álcool é verificado, o condutor vai para uma 3ª fase, mais específica. Se deu positivo para o álcool, aí ele entra na baia e faz o teste do etilômetro ativo, que é aquele que ele tem que assoprar, e aí vai dar direitinho a concentração de álcool no sangue. O carro de quem é detido é recolhido na hora pelo guincho. Aqueles motoristas que dirigem de acordo com a lei são a favor desse tipo de blitz. Excelente, cara, para diminuir a violência no trânsito também, para tudo, cara, é bom. Realmente é necessário, né? Porque hoje a gente vê tanta violência e tanta morte causada por causa da bebida, né? Então, sempre sendo feito esse tipo de coisa, vai conscientizar as pessoas que elas não devem beber antes de dirigir. Né? A Polícia Militar ela nunca sai com o intuito de prejudicar as pessoas. A Polícia Militar está fazendo a fiscalização de modo a prevenir esse tipo de delito, que é o consumo de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. E com a nova lei seca, além da suspensão do direito de dirigir, o motorista autuado pode até responder processo criminal, com pena de detenção que varia de 6 meses a 3 anos, dependendo do teor alcoólico. Entenda melhor. A partir de agora, a tolerância é 0, então até 0,04 o condutor é liberado. De 0,04 a 0,33 é infração administrativa. A partir de 0,33 no teste do etilômetro, ele já é preso em flagrante. E também aumentou a multa, né? Agora a multa passou a R$ 1.915. No quadro Profissões de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as atividades de uma babá, esta profissional tão importante no dia a dia das famílias que têm filhos pequenos. Hora do café da tarde. Tem bolo, bolinho de chuva e quem preparou tudo foi a Val, que cuida dessa turminha aí. As mães trazem os filhos na casa da babá. Ao todo, são 5 crianças sob a responsabilidade da Val. Eles obedecem perto da mãe, é manha, mas com a gente eles obedecem, tem regras, né? Horário de desenho, horário para comer, horário para brincar. Val atua como babá há 12 anos e afirma que para começar um requisito é básico, eu diria fundamental. E eu adoro cuidar da criança, então falei assim, vou seguir esse ramo mesmo. E para quem gosta da área, já é possível se especializar na profissão. Essa escola de Jundiaí oferece o curso para babá e babysitter. O principal campo de atuação geralmente é em domicílio, mas o profissional também pode auxiliar em clínicas, hospitais e creches. No curso de formação profissionalizante, as aulas são voltadas ao bem-estar dos pequenos, como primeiros socorros. Ele vai ingerir ar, né? Você vai colocar ele deitado, ele pode sufocar. Nutrição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje em dia a gente vê que crianças estão com engasgo, afogamento, né? E nesse curso o pessoal vai estar aprendendo sobre isso também. Não pode mais ter improvisação hoje em dia, principalmente na área da saúde, quando a gente está mexendo com a vida humana. Né? Seja cuidando de crianças, ou cuidando de idosos, ou cuidando de animais, a área da saúde exige essa capacitação. O investimento da formação gira em torno de R$ 150 por mês. E a faixa salarial da profissional varia de R$ 1.000 a R$ 2.000. Mas é bom ressaltar, tudo depende da jornada e do vínculo de trabalho. A babá é uma relação de trabalho mais a longo prazo.
A babysitter é uma relação de trabalho de curto prazo, por exemplo, trabalha um dia, cuida da criança uma noite quando os pais saem ou viajam. E o assunto ainda é o mercado de trabalho. Segunda-feira, primeiro dia útil da semana. É hora de saber quais as vagas de emprego disponíveis nas cidades da região. Confira! Em Salto, há vagas para auxiliar de administração, ajudante de produção, auxiliar de marceneiro e carpinteiro. Os interessados devem ir até o PAT, que fica na rua José Revel, no número 270, no centro. O balcão de empregos de Tietê oferece vagas para ajudante de montagem, padeiro, auxiliar de produção e vendedor externo. O balcão fica na Rua dos Expedicionários, número 241, no centro. Em Votorantim, a Central de Atendimento ao Trabalhador oferece oportunidades para bibliotecária bilíngue, engenheiro elétrico com inglês fluente, técnico de manutenção e cozinheira. A CAT fica no Passo 2, ao lado da Praça de Eventos Lecide Campos. O PAT de Várzea Paulista tem vagas abertas para teleatendente, líder de limpeza, ajudante de cozinha industrial e técnico em segurança do trabalho. Os interessados devem ir até o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. Agora a previsão do tempo. A segunda-feira deve ser de calor em toda a região. Em Sorocaba, a mínima prevista é 18 graus e a máxima chega aos 29. Neste momento, nós temos imagens ao vivo do céu em Itu e o sol brilha forte. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Cesário Lange, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima não passa dos 29. Em Jumirim, a máxima chega aos 30 graus. Mesma previsão para a cidade de Laranjal Paulista. Em Ibiúna, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Esporte, a LSB perdeu mais uma em casa, agora para a equipe do Pinheiros. Apesar disso, a boa notícia para a torcida é que, com a combinação de outros resultados, a equipe de Sorocaba garantiu uma vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil. No começo do jogo, o time animou a torcida, principalmente com as bolas de três. Neto, Dawkins e Desmond, todo mundo com a pontaria afiada. Mas a do Pinheiros também estava, principalmente quando os jogadores tinham espaço, erros de marcação da equipe sorocabana. E por esses erros, a LSB acabou o primeiro tempo perdendo por 6 pontos de diferença, 48-42. Eu acho que demorou um pouquinho a acordar. E pior, dormiu no começo do segundo tempo. Até mesmo o Kenny, que não costuma errar, errou até em lances livres. Enquanto isso, do outro lado, o terceiro quarto é daqueles de se esquecer. Foi 26-13 para Pinheiros. A diferença no placar subiu para 19 pontos. Só que sabe como que é, né? É difícil a LSB se entregar. Se o terceiro é para se esquecer, o último quarto é daqueles que inspira a torcida a gritar. Pura emoção. Teve até enterrada do Lacerda. E a diferença voltou aos 6 pontos. E assim foi, até o fim do jogo. Mas já era tarde. Fala um pouquinho desse último quarto. Jogou muito. Se jogar assim, maravilhoso, maravilhoso. É à disposição, né, cara? A gente foi prejudicado um pouco, mas acontece também. O árbitro é humano e a gente tem que chegar com uma margem no final para não ocorrer isso aí. A gente tem que continuar trabalhando forte para a sequência da temporada agora nos playoffs, a gente impor a nossa juventude dentro de quadra. E a LSB volta a entrar em quadra na quinta-feira contra o Minas, em Minas Gerais, pela 35ª rodada do NBB. E no futebol, pelo Campeonato Paulista, no sábado, o Paulista de Jundiaí perdeu fora de casa por 2-1 para o Bragantino e agora está na 12ª colocação. Em Itu, o ituano também perdeu de 2-1 para o Botafogo e amarga a 17ª posição na zona de rebaixamento. E quem se deu bem fora de casa e saiu da zona de degola e agora ocupa a 16ª posição foi o Atlético de Sorocaba, que venceu o Guarani por 3-0.
Neste final de semana de Páscoa, teve a tradicional explosão do Judas em Itu. O evento, que já faz parte até do Guinness Book, o livro dos recordes, é realizado há mais de 130 anos na cidade. Os bonecos ficam estrategicamente posicionados. O de roupa amarela representa Judas, que traiu Jesus. Desde a construção do esqueleto até o acabamento, as figuras são feitas de acordo com normas de segurança. A estrutura é metálica, do mastro. Aí os bonecos em si são feitos tudo de papelão para não ter perigo de voar algum estilhaço ou machucar alguém, entendeu? Então com o impacto da bomba ele detona. Os explosivos também passam por rigorosa avaliação. São 72 bombas pequenas, 12 bombas maiores, são os morteiros, e mais as bombas estão dentro do Judas. Meses de preparo, a expectativa é grande. A única preocupação é se todos vão suportar o barulho. Eu acho que ela vai ficar um pouco assustada. Figuras e equipamentos a postos, meio-dia em ponto, chega a etapa mais esperada. Em alguns minutos, o encontro. Esta sacolinha é a única peça que sobra após a explosão. Seu Guilherme, ituano que mora no Rio de Janeiro, volta à terra natal sempre na mesma época. Já tem 22 como esta. Fiz a primeira vez, depois me deu a mania de vir todo ano aqui. Todo ano vem aqui buscar mais um. A explosão de Judas é realizada há 136 anos na capital do exagero. Ao longo de mais de um século, o evento já passou por diversas transformações. Antigamente, o boneco era feito de pelúcia para lembrar um lobisomem. Também era realizado no estádio Novelli Júnior e agora na praça em frente à Matriz. Também já foi realizado no sábado de Aleluia e agora no domingo de Páscoa. O que não muda é o encanto das pessoas pelo estouro do Judas. Mônica veio da capital paulista para registrar tudo. É um evento importante, faz parte da nossa Igreja Católica, né? A gente veio prestigiar esse momento. E a cada ano, o tradicional estouro do Judas atrai cada vez mais turistas. A gente acompanhou todos os anos pela reportagem da televisão e hoje a gente resolveu vir conferir de perto. Tá aí. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região você acompanha logo mais, à 1 da tarde, no Manchetes Noticidade, com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, em Itu. Um excelente dia para você e sua família. Saúde e sucesso!